Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos abordar um tema essencial que muitas vezes é negligenciado: a importância da nutrição no tratamento e recuperação de dependentes químicos. Para essa conversa, recebemos Ângela Marta, nutricionista especializada em nutrição clínica, fitoterapia e gestão do ensino superior. Atualmente é nutricionista clínica líder no Hospital Universitário de Vassouras, docente nos cursos de nutrição e da Universidade Estácio de Sá e UGB-FERP, além de lecionar em pós-graduações na área de saúde. Com experiência na coordenação de serviços de nutrição hospitalar e participação em conselhos municipais e regionais, Ângela traz um olhar aprofundado sobre como a nutrição pode impactar a recuperação de dependentes químicos. Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, por estar aqui. Ângela, então para podermos começar, quais são os principais impactos nutricionais causados pelo uso prolongado de substâncias? Então, a gente tem vários tipos de substâncias, Temos as substâncias lícitas e temos as substâncias ilícitas, e cada uma delas terá um impacto diferenciado. E a maioria delas vão ter impactos diretamente no fígado, que é onde acontece todo o metabolismo, e a partir dali o paciente ele pode apresentar uma série de carências nutricionais, seja por um metabolismo deficiente, seja por uma ingestão inadequada e seja também por uma demanda aumentada durante o período de uso abusivo dessas substâncias. Muitas pessoas, Ângela, que fazem o uso abusivo de substâncias sofrem com a sarcopenia e a caquexia. Qual a diferença entre esses dois quadros? Então, nós temos a caquexia, que já é um quadro agudo, da desnutrição, que é onde o paciente geralmente apresenta, uma desnutrição energético-proteica, e isso vai impactar no desfecho, na recuperação desse paciente. E no caso da sarcopenia, você já tem, um processo inflamatório, associado, onde o paciente ele vai apresentar uma perda, de massa, uma depressão, da sua massa magra, e isso faz com que esse paciente ele tenha menos energia e tenha uma resposta imunológica também retardada. Eu acho que vale lembrar que a gente pensa na sarcopenia só no paciente emagrecido, E a gente tem a obesidade sarcopênica. A pessoa está acima do peso, então visivelmente, você vê uma pessoa obesa ou uma pessoa com sobrepeso, você não pensa nunca em sarcopenia. Mas quando você começa a fazer os testes, usa o hand grip, que vai medir ali a força, você acompanha as medidas da panturrilha, que são os nossos marcadores, você percebe que ele está, em situação de sarcopenia. Então, às vezes, a gente tem que desconstruir isso de que só a pessoa magrinha vai, ter a sarcopenia. Exato. Ângela, e quanto a ganho de peso durante o tratamento terapêutico, o que causa essa mudança no metabolismo? Dependendo, como eu já disse antes, cada droga ela vai ter uma forma de ação diferente no corpo daquela pessoa. Alguns pacientes, eles durante o período de uso, eles vão reduzir ou se alimentar de forma inadequada, e quando eles estão em fase de recuperação, o apetite volta, e o corpo ele tem uma tendência a tentar recuperar aquilo que se perdeu, ou aquilo que ele precisa de uma forma mais rápida. Então pode ser que o paciente apresente esse aumento no apetite, ou na vontade de comer, uma ansiedade que pode estar associada ali também, e isso pode impactar nesse ganho de peso. Então, a partir do momento em que o ganho de peso ele ultrapassa a normalidade, o paciente ultrapassa do limite da eutrofia, aí o nutricionista tem que estar mais atento em relação a isso para poder trazer o paciente de volta, tentando entender o que está acontecendo. Se é a ingesta que está elevada, porque o corpo ele vai trazer o peso até aonde ele acha que é o necessário para poder manter aquele indivíduo vivo. Mas a partir do momento em que a causa daquele apetite não foi corrigida, não foi identificada, o paciente ele pode entrar num quadro de sobrepeso e obesidade. Aí, no caso, os profissionais têm que estar atentos a isso e intervir em um momento assertivo. E o que você acha, Ângelo, que é mais pela alteração
relação de metabolismo, ou você acha que é mesmo pela ingesta? Porque eles descontam toda a ansiedade, né, desse tempo da abstinência, desse momento de estar, às vezes, ali, se internou para poder fazer essa recuperação. E aí eles têm essa questão de se alimentar como uma válvula de escape de ansiedade, da questão do comportamento. Você acha que isso é mais por essa quantidade ingerida ou, de fato, o metabolismo dele tá diferente pelo não uso das drogas? Ou as duas coisas, né? Também. São as duas coisas, porque se a gente for pensar em relação da ingesta, né, alimentar, tirando a questão fisiológica, né, do corpo, né, buscando recuperar o peso perdido, esse paciente ele pode sentir mais vontade de comer, né? Então essa falha metabólica, até que se corrija, até que se identifique aquela carência, ele pode levar o paciente a ter, né, uma ingesta exagerada, né, de um determinado alimento. E quando a gente for pensar assim, mas o metabolismo também, sim, o metabolismo também pode estar afetado. Algumas drogas, elas inibem o apetite, outras drogas estimulam o apetite. No caso da cannabis, ela estimula mais o apetite durante o uso, né? E quando o paciente ele interrompe, né, o uso, ele volta a ter o apetite normaliza, mas isso depois de um determinado período. Depois de todo o processo de desintoxicação, que não é em uma semana, que são meses, né, para que isso aconteça. Então, a gente tem que pensar nas duas formas. Então, o profissional que está assistindo ali aquela pessoa, ele tem que identificar, é uma ingesta aumentada? Não é uma ingesta aumentada e ainda assim ele está ganhando peso. Então, vamos identificar o que está acontecendo. Porque o ganho de peso está associado ao comer, né? Então, o metabolismo, você pode ter uma retenção de líquido, você pode ter um processo inflamatório ali associado, mas o ganho de peso, ele vai de acordo com a quantidade de calorias que esse paciente está ingerindo e com o metabolismo também mais lentificado. Na prática, o aumento de peso é visível, né? Sim. Cada vez que a gente vai e faz a visita, o aumento de peso é assim, vamos pôr que é 97% dos casos, né? Vou pôr para não falar 99% dos casos. Mas a gente não pode associar isso só ao quantitativo de ingestão, né? Isso, porque muitas vezes a gente tem que avaliar. No caso, avaliar de forma individual. Sim. Sabemos, Ângela, que algumas drogas podem causar impactos neurológicos significativos. Como a nutrição pode auxiliar na recuperação do sistema nervoso nesse processo? Então, vai depender de qual é o dano que foi, né? Então, por exemplo, a gente tem a deficiência da tiamina, né? Que em usuários de álcool, alguns usuários de drogas, eles têm essa carência, né? Que impacta realmente no processo neurológico, só que, no entanto, de uma forma irreversível, né? Então, a partir do paciente, o momento que o paciente evolui, desenvolve uma patologia chamada síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma neuropatia irreversível, o paciente ele pode ficar debilitado a partir dali. E, como eu já disse, é irreversível. Então, você pode fazer a reposição da tiamina e você não consegue recuperar mais aquele dano que vai desde a questão neurológica a uma questão motora também. O paciente ele pode parar de andar, né? Ou ele anda de forma desordenada, né? Como se estivesse embriagado e, na verdade, ele não está. E isso a gente observa muito em pacientes etilistas. Mas algumas outras carências podem e devem ser corrigidas. Por exemplo, a vitamina B6, né, ela pode ser corrigida. Você, com a suplementação, a adequação, né, desses nutrientes, você consegue interromper o processo ali. Então, o resultado, o sucesso para o paciente vai depender em que momento que você pegou, que você começou a intervir, né, na saúde dele ali. Então, nós temos a vitamina B6, nós temos também a vitamina B12 e nós temos também a vitamina B9. Né? Então, o complexo B, aí, para o paciente que utiliza, né, essas substâncias, eles vão ter essa carência mais pontualmente, que quando a gente começa a fazer essa investigação, a gente tem que já buscar isso. Existem essas carências para a gente poder já fazer a correção e interromper o processo a partir dali. Mas a B12 e a B9, elas também estão diretamente associadas, né, à cianocobalamina, né, ou a cobalamina, que é a B12, ela está diretamente associada a essa reformulação das membranas, né, neurológicas, né? Então, a partir do momento em que você não faz essa reposição, o paciente também tende a fica mais esquecido, fica mais distraído, né, que ele acaba ficando com dificuldade
de aprendizado, né, mais visível, né, a partir dali. Os processos depressivos também vêm a partir dali, dessa carência nutricional. Então, mas quando a gente faz a correção, a gente tem que fazer a correção de praticamente todo o complexo B, mas especificamente monitorando, corrigindo a partir da identificação da tiamina, sempre, a B6, a B9 e a B12, que a B9 e B12 que andam juntos. Sim. E você acha que a gente mantém valor de referência? Tá muito na moda, entre aspas, o passado valor de referência, né, da B12. E você acha que para dependência química a gente mantém valor de referência? Ou fica mais pro próximo lá do 700, do 800? Ou a gente mantém, né, ali... Quando você pega um paciente, 500, você mexeria na B12? Não, desde que o paciente não tivesse manifestações clínicas, porque todas as vezes que há uma carência, né, nutricional, o corpo fala, né, e você identifica isso, né, numa boa anamnese desse paciente. Então, a partir do momento que o paciente não tem manifestações clínicas, né, visíveis, você... Porque tá uma super moda, né, de B12 no 1000, no 1000 e pouco. Não, nem sempre. E aí, não, eu tô falando assim, tem se usado, eu pego muito paciente com a B12 no 600, 700, não, o médico falou que quer ela no 1000, 1200, né? Então, a gente tem que entender também que o metabolismo é hepático, né? Então, o excesso, né, de B12 também, ela está associada a uma falha hepática. Acima de 2.000, o exame nem mede acima de 2.000, só vem lá, superior a 2.000. Como eu tô pegando o paciente? Porque aí toma venosa e tá acima de 2.000. Eu pego muito no consultório. Mas aí a gente tem que pensar assim, então... Porque teve a moda da D, agora tá na moda da B12, acima de 1.000, 1.200. Então, a D foi até ter alguns problemas, né? Algumas pessoas morrerem e ter problemas a partir daí. E a B12 também não é diferente. Então, a partir do momento que a gente pega esses pacientes com números altíssimos, tem que investigar a acuidade hepática. E nesse caso específico, respondendo a sua pergunta, eu não mexeria. Eu sempre tiro o paciente do limite, né? Coloco ele sempre numa quantidade suficiente para funcionar bem, pensando que o fígado desse paciente já está bem machucado, né? Então a gente tem que começar a pensar a partir dali também. E também não é só B12. A gente tem que pensar em todos os outros parâmetros ali. Como é que tá magnésio, né? Como é que tá os outros do complexo B também? Como é que tá cromo? Como é que tá ferro? Então a gente tem que investigar tudo isso, zinco, né? Vai estar ligado. Isso, a gente tem que estar investigando tudo isso junto. Existem deficiências nutricionais específicas que agravam os sintomas neurológicos em dependentes químicos? Então, são exatamente os mesmos nutrientes que a gente vai falar sempre, né? Então, a gente vai falar desses nutrientes, mas a gente tem que pensar em todo o contexto. Das vitaminas do complexo B, mas a gente também tem que pensar que o corpo, né, o metabolismo desse paciente, ele vai estar diferenciado, né, principalmente no processo de desintoxicação. Então, o aumento, né, na produção de radicais livres também estará aumentado. Então, a gente tem que pensar em antioxidantes também sendo associados, né, no tratamento, né, desse paciente, não necessariamente suplementação, mas alimentação. Né, o ajuste da alimentação vislumbrando isso. Fazer as correções no tempo devido e manter e dar toda a condição do corpo desse paciente começar a responder por si mesmo. Ângela, quais alimentos ou nutrientes podem ser aliados na recuperação do cérebro após o uso prolongado de substâncias? Os alimentos, né? Então a gente pode dividi-los por grupos, mas a gente vai colocar dentro de uma refeição, dentro de uma alimentação adequada. Então, por exemplo, o primeiro que eu sempre trabalho é a proteína, que é a base, né? Então, todas as enzimas, todo o funcionamento depende, né, da proteína, dos aminoácidos para poder se organizarem. A partir dali, a gente dá ferramentas para essa proteína ser direcionada para os lugares onde ela precisa ir, né? Então, as vitaminas, né, do complexo B. Mas quando eu coloco, por exemplo, o ovo, né, na dieta, quando eu coloco a carne nessa dieta, quando eu coloco os leites, né, para quem não tem intolerância, quando eu coloco os grãos, eu já estou colocando, né, na dieta, né, desse paciente matéria-prima suficiente para o corpo dele responder bem. E os outros alimentos que vão fazer companhia a eles são os outros vegetais e as frutas, onde a gente pode fazer uma subdivisão por cores, né? Então,
Então, os alimentos vermelhos, os alimentos amarelos, que vão estar trabalhando nessa ação antioxidante, as fibras, os probióticos, para poder estimular, restabelecer, né, reorganizar a microbiota intestinal, né, desse paciente. A hidratação, que é importante, né, também para você poder ter condições de eliminar, né, de uma forma menos exaurir o mínimo possível, né, o rim, né, nesse processo aí todo de trabalho. E no caso, né, então, se a gente for resumir em tudo, são as proteínas, né, as vitaminas, os minerais, a gente trabalhar com as fontes, né, alimentares de cada uma dessas, por exemplo, da tiamina, a gente tem os alimentos integrais, nós temos também a própria proteína, que a própria carne, ela já vai fornecer para a gente tudo isso, a proteína, o zinco, o magnésio, o cálcio, né, em boas quantidades, então, se a gente for pensar no contexto, uma alimentação adequada, com no mínimo 4 refeições ao dia, né, não oferecer tudo de uma vez só, distribuídas, né, durante o dia inteiro, para poder dar condições, né, também do intestino, né, das mucosas intestinais do paciente absorver de uma forma adequada, né, o suficiente para ele ali naquele momento. Eu queria te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho do roteiro. A gente sabe que é uma utopia, muitas das vezes, falar de tudo isso para pacientes que têm uma restrição financeira muito grande, ou estão a família, até porque muitas das vezes quando ele chega no tratamento, ele já está muito tempo fora do emprego, às vezes pai e mãe também, ou são aposentados, ou também perderam o emprego por conta de tudo isso, são os codependentes. Mas tratando, né, como se fosse uma família que tivesse, sem avaliar o poder aquisitivo e a questão financeira, você comentou aí da questão da microbiota. Você iria mais para que lado? A gente tem algumas cepas que vão na questão do eixo intestino-cérebro, ok. Ou a gente tem algumas cepas que vão mais na questão mesmo de repor ali do funcionamento intestinal. Você acha que começaria por qual linha? O que você pensaria primeiro? Então, se a gente for pensar em relação à questão a custo, né, então, para uma pessoa com hipossuficiência financeira não cabe. Por isso que eu tô falando, vamos ignorar isso, né? Vamos ignorar essa parte. Você pensaria mais no eixo intestino-cérebro, algumas cepas que vão trazer essa questão da neurologia, da questão do raciocínio, da memória, da parte cognitiva. A gente tem que começar por baixo, né? Então, primeiro básico. Do básico. Não precisa fazer nada mirabolante, porque se o intestino desse paciente não estiver funcionando bem, você pode colocar a melhor cepa, ela vai ser jogada fora. Então, você tem que tratar primeiro esse intestino. Esse tratamento, ele dura 1 semana, 2 semanas mais ou menos, que é onde você faz uma limpeza, onde você faz baixa o nível de inflamação. Baixar o nível de inflamação, vai oferecendo nesse período ali os alimentos que vão estimular, né, o crescimento das bifidobactérias, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje aveia, né, que a gente pode estar oferecendo, a gente tem as frutas, a gente tem as verduras, né? Nós temos a chicória, que é excelente, que não faz parte da nossa rotina alimentar, mas que tem esse efeito, né, de regeneração muito grande, né? Então, a gente pode trabalhar com pré-bióticos, né, e depois, à medida, probióticos com o que o paciente tiver condições de biomassa de banana verde. Biomassa de banana verde, que é fácil, né, de fazer, né? Ele é fácil, né, de fazer, mas só que o paciente ele precisa ser orientado em relação a isso. Porque muitas vezes as pessoas vão, tipo assim, vou na feira, vou comprar alface e tomate, como se somente isso. Porque o número, né, de vegetais, de frutas que existem, a gente conhece pouco, né? Dentro da sociedade conhece pouco, tem pouco contato. Então, assim, a chicória é um alimento extremamente rico, né? A aveia, muitas vezes, a pessoa não sabe nem como, tipo assim, eu vou usar em preparação, vou fazer bolo, sabe? Utilizar em outras preparações que ela vai ficar ali diluída e você acaba não tendo efeito. Então, assim, é importante, né, que toda essa alimentação, para ela ter uma finalidade dietética, ou seja, para ela poder ter um efeito esperado, que ela seja quantificada, que seja oferecida nos horários adequados, utilizando, né, na preparação, né, adequada também. Então, eu começaria dessa forma. Primeiro, eu trataria esse intestino 1 a 2 semanas, depois eu pensaria
pensaria de que forma queria fazer essa reposição, né, da microbiota. Mas quando você já coloca dentro de um contexto de alimentação, não precisa ser uma alimentação cara, você pode ser com alimentações básicas, com alimentos básicos, mas o corpo, a partir do momento que você oferece o que ele realmente precisa, ele mesmo já promove a autocura. Entendendo que até o básico, muitas das vezes, é caro, né? Para algumas pessoas. Se você pensar, verduras e frutas frescos, arroz, feijão e carne, muitas das vezes ainda assim é caro. Então, se já conseguir fazer, né? Se fizer essa base, já consegue muita coisa. Em alguns casos não vai ter jeito, você vai oferecer a suplementação, né? Então, geralmente, o primeiro eu tiro o paciente do zero, né? E o mais rápido possível, e depois eu vou trabalhando. Vai depender a gente vai ser sempre guiado pela bioquímica desse paciente. Alguns suplementos, né, são oferecidos gratuitamente na rede pública de saúde. E existem pouca prescrição, né, de nutricionista para eles. Probiótico tem? Não, Oi? né? Não, probiótico não faz parte da linha. Porque o ômega também seria ótimo também na questão, o ômega né, é muito caro, mas se a gente conseguir, por exemplo, dependendo da região que essa pessoa se encontra, o peixe, ele é um alimento acessível, né? Aqui pra gente ele é caríssimo, mas tem várias regiões do país onde o peixe ele é bem mais barato é a base da alimentação. É a base da alimentação. Então a gente pode estar sem pensar somente no nosso nicho aqui, a gente pode pensar também em outros momentos. Então a oferta, né, do peixe você vai ter, né, uma oferta. Quando o paciente, quando a gente está, né, num ambiente igual que a gente está aqui, quadradinho, você consegue, primeiramente, você pensa num ômega, você pensa em algum, mas quando você vai para a vida real é muito mais difícil. Né? É muito mais difícil, mas a gente vai trabalhar também. A gente tem o ômega também em vegetais, né? Por exemplo, semente de linhaça, ela tem uma boa concentração e ela também não é tão cara. Mas vai depender de todo o contexto, né? Então a gente não tem como a gente fazer uma fórmula, né? Uma receita de bolo que sirva para todo mundo. A gente vai precisar adaptar. Os ingredientes desse bolo ele vai ser modificado de acordo com o paciente que a gente está atendendo ali naquele momento. A gente tem que entender todo esse contexto. Por isso que quando a gente faz a avaliação individual da pessoa, essa é uma informação que eu sempre busco. E até que qual é a condição que o paciente tem, até o que ele pode comprar, até quanto ele pode pagar e por quanto tempo ele consegue manter aquilo ali. Sim. Então, a oferta de alimentos que sejam acessíveis e principalmente que o paciente consiga, que o paciente goste, né? Que muita gente vai oferecer algumas coisas que o paciente não vai gostar, né, de oferecer. Então, a gente tudo isso tem que ser combinado com ele e acompanhado, monitorado. Não é somente você fazer uma prescrição, vai lá e se vira. Não. A gente tem que entender qual é o contexto de vida que esse paciente tem, fazer o monitoramento, acompanhamento, porque senão o paciente não terá resultado e seu trabalho terá sido em vão. Com certeza. A reabilitação de dependentes químicos exige sempre uma abordagem multidisciplinar, né? Como você vê hoje o papel do nutricionista dentro dessa equipe? De tudo que a gente já falou até agora, já ficou bem óbvio, né, que o nutricionista ele precisa fazer parte. Muitas vezes esse profissional é negligenciado. Então, muitas vezes a gente coloca o paciente dentro de um ambiente onde ele vai ser desintoxicado, onde ele vai ter uma alimentação que é comum, né, para todo mundo, sem considerar essas individualidades. E se a gente for esperar, né, que os resultados sejam iguais para todo mundo, não será. Então, existe aqueles pacientes, aqueles indivíduos que terão necessidades, né, que vão ser reconhecidas e identificadas pelo nutricionista. E isso nenhum outro profissional terá o mesmo olhar, dará a mesma importância, né, para a nutrição do paciente que não seja o nutricionista. Assim como se fosse um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai observar algumas necessidades daquele paciente ali que o nutricionista não conseguiria ver. Sim. Então, assim, a integração de todos os profissionais trabalhando juntos, esperando resultados positivos, mas resultados, não somente resultados fictícios, resultados reais. Né? Então, e até que ponto a minha participação impactou na vida daquela pessoa ali. Então, assim, o nutricionista hoje, apesar dele não ter ainda toda essa visibilidade, não ter todo esse reconhecimento, né, a presença dele, a partir do momento que você tem a presença dele dentro dessa equipe, você vê que vai fazer uma diferença importante, impactante. E é isso que precisa ser reconhecido pelos outros demais profissionais também e também para os gestores de saúde. Com certeza.
Como a nutrição pode trabalhar em conjunto com outras especialidades para garantir um tratamento mais eficaz? Acho que vem de encontro com essa sua resposta, né? Vai de encontro com isso daí, porque o nutricionista ele vai ter que estar ciente de quais são os medicamentos, qual é a terapia, quais são a terapêutica adotada, né, para aquele paciente, a condição de mastigação, né, daquele paciente, a questão de digestão, absorção, né, daquele paciente. Então, todo esse contexto. Então, o nutricionista, ele tem que, não só ele, né, todos os profissionais ali, eles têm que estar integrados, um sabendo o que o outro está fazendo, para que não tenha impacto. Então, por exemplo, se a gente for pensar em a interação, né? Na interação entre o nutriente e o medicamento que o paciente está tomando. Isso tem que ser considerado. Então, assim, a farmácia está ali para poder resolver isso. O nutricionista, ele vai ter que fazer o ajuste. Então, muitas vezes, modificar a alimentação daquele indivíduo ali naquele momento, porque a medicação que ele está tomando ali vai sequestrar aquele nutriente que aquele paciente precisa, né, naquele momento. Então, todo o saber, né, dividido, ele vai impactar de uma forma muito mais adequada, esperada para aquele indivíduo que está sendo tratado. Com certeza. Existe algum desafio específico que os nutricionistas enfrentam ao atender pacientes em recuperação? Essa eu vou dividir com você. Eu acredito que, você tem pouco treinamento, poucas capacitações voltadas, né? Então, a gente tem poucos estudos que embasam, né, o atendimento da nutrição, né? Nós temos hoje a neuronutrição, nutrição psiquiátrica, psicanalística, que vem, né, buscando isso, mas a gente tem poucos profissionais que se aperfeiçoam nessa área. Então, a gente tem essa questão, né, de muitas vezes não estar preparado, muitas vezes pode ter um preparo técnico, mas cada indivíduo é um universo diferente. Sim. Então, ele vai reagir à sua presença ali de uma forma, né, diferente. Um outro desafio é a questão do reconhecimento, do entendimento da importância do profissional estar ali. Tá fazendo pergunta demais. Tá fazendo pergunta e não é importante. Como é que está prescrevendo isso para aquele paciente? O paciente não entendeu? Então, a gente tem assim, a falta de entendimento da nossa função, da nossa... do quanto a gente poderia contribuir, né, para esse paciente. Então, acho que mais é isso. A gente precisa estar preparado emocionalmente, né? Claro. A gente precisa estar preparado na forma cognitiva, né? No entendimento, na forma também de... Se despir de todo e qualquer preconceito. Sem preconceito, né? Sem preconceito algum, sem julgar. Mas isso a gente já aprende para a gente poder... Qualquer paciente que a gente atenda, a gente não pode atendê-los com julgamento. Mas isso, né? Você às vezes acha que tem, e quando você lida com uma situação ou outra, você se pega fazendo. Então, eu acho que aí até a psicologia, né? Junto. Várias vezes a Angélica tá ali. Cris, a gente tem que pensar dessa forma. Cris, a gente tem que falar dessa forma. A gente tem que... quando eles falarem tal situação, a gente reage assim. E em situações que você não percebia que talvez você tivesse, né? Tendo ali um pouco de julgamento de alguma coisa, ela vem e pontua. Então, até nisso, a equipe né? A equipe interdisciplinar, ela faz toda a diferença. Porque, às vezes, uma expressão que você faz facial faz com que você afaste mais a pessoa do que aproxime. Então, ela não vai sentir, né? Ela não vai sentir confiança em você. Que eu sempre falo, muitas vezes eu falo isso em relação quando a gente vai atender a um paciente. Às vezes o paciente está despido. E se a gente mostra que está com vergonha, o paciente ele vai se sentir envergonhado também. Né? Então, você tem que considerar que aquilo ali é uma questão natural. Né? Então, você vai pedir desculpa, esperar que o paciente se vista, mas você não pode. Você tem que colocar uma máscara para que você não demonstre isso. Ou, muitas vezes, o paciente está ali deprimido, chorando, e você chora junto. Nada contra quem atua dessa forma, mas como que você vai consolar se você vai ajudar se você também está precisando, né, de ajuda. Então, a gente tem que ter essa separação, né, do seu papel, né, ali no atendimento daquele paciente. Então, o paciente, a gente tem que ter a empatia, mas você não vai
ser, né? Não vai viver a dor da pessoa ali naquele momento. E você também não pode, por exemplo, o paciente tá com uma lesão, tá com uma ferida, tá feio aquilo ali. Você tá com um odor, né? Às vezes desagradável. Você vai passar por tudo aquilo ali, depois você pode até... agora dá para respirar, agora dá. Mas naquele momento ali, o paciente ele precisa sentir que pode confiar em você. Né? E isso a gente precisa demonstrar através das nossas ações e também das nossas expressões. É o que você falou, um simples olhar, uma simples expressão muda muita coisa. Sim. Pensando no processo de prevenção, Ângela, a nutrição pode ser um fator protetivo contra o desenvolvimento das dependências químicas? Então, existem alguns, existem, né, alguns não, muitos estudos, né? Então, quando a gente fala, né, de fisiologia, a gente entende que muitas vezes uma pessoa ela pode ter uma tendência para algumas compulsões, né, que estão associadas à alimentação. Um exemplo, muitas vezes uma pessoa que consome somente carboidratos, só consumo doce o dia inteiro, ela só vai pedir doce, né? O corpo dela só vai pedir doce naquele momento ali, porque ele vai estar tendo uma energia que não se sustenta. E muitas vezes, né, quando a gente fala, né, do desequilíbrio, né, o desequilíbrio bioquímico, né, quando você tem os níveis, né, de alguns nutrientes reduzidos, né, no seu corpo, o seu corpo tende a buscar algum nutriente, algum alimento que tenha aquele nutriente ali que ele está pedindo, né? Já viram falar em pica, né? Que as mulheres grávidas, né, que tem aquele desejo por consumir terra, desejo por consumir alimentos, né, lajota, essas coisas, né? Então o corpo buscando alguns nutrientes que ele está precisando ali naquele momento. Então a gente pode pensar em associar também isso. Então as carências nutricionais vão fazer com que o indivíduo tenha desejos irresistíveis por determinados elementos. Então se você está a sua alimentação, uma alimentação que te dá uma energia rápida, que não te dá uma energia de sustento, se todos os seus neurônios, todas as suas células cerebrais, elas estão deficientes, carentes, desidratadas, então você vai buscar aquilo que te dá aquela sensação de prazer, né? Vamos pensar que se eu comer um pudim me dá uma sensação de prazer, mas que passa rápido. Se eu usar uma determinada droga, um medicamento, ele vai me dar aquela sensação de bem-estar, né? Que em algum momento não vai retirar, não vai sair de nada os meus problemas estarão ali, mas eu vou utilizar aquele produto ali que pelo momento eu vou sentir aquela sensação de prazer, né? Para a liberação, né, das endorfinas. Então a gente pode associar isso também, que carências nutricionais, as vitaminas, os nutrientes, proteínas, né, que estão associadas à regeneração celular, à regeneração do tecido cerebral, ela pode sim fazer com que o paciente ele tenha mais busca, né, por um prazer, né, mais fácil, mais rápido, mais acessível para ele ali naquele momento. Então, pode ser sim que ele tenha essa associação, essa maior predisposição para poder ser atraído por essas substâncias. Na minha resposta, né, anterior, quando eu disse endorfina, eu quis dizer dopamina, né, que é aquela sensação de prazer, né, que o paciente, todas as pessoas, né, terão, né, que buscam, né, durante o dia inteiro. Qual mensagem você deixaria para as pessoas que querem melhorar sua alimentação e saúde, especialmente aquelas que estão em recuperação? Busque ajuda, né? Sem preconceito, né, nenhum, principalmente em relação à nutrição. Entenda que a alimentação ela é um aliado essencial para você nesse momento e que você não pode abrir mão dele e que só que essa alimentação ela precisa ser orientada. Então até você conseguir caminhar com suas próprias pernas, conseguir fazer as suas decisões mais assertivas, busque ajuda, busque toda a equipe que você tem à sua disposição ou lugares que vão poder te dar todo esse suporte, porque não é fácil, a gente entende isso perfeitamente, mas você vai observar que quando você tiver com matéria-prima, todo o seu corpo funcionando melhor, tudo vai ficar mais tranquilo, né, para você, vai ficar mais fácil para você também e a sua recuperação vai ser bem mais visível, né, do jeito que você deseja que seja.
Ângela, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando tantas informações valiosas. Com certeza esse episódio ajudará muitas pessoas a entenderem o impacto da nutrição na reabilitação de dependentes químicos. Eu que agradeço. Ângela, queria agradecer, minha amiga particular, né? É um orgulho ter você aqui, é uma honra ter você aqui, conversar e falar de nutrição. Para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio riquíssimo de informações. Pode ser que ele ajude alguém que esteja em processo de recuperação. Não se esqueçam de seguir o Circuito pela Vida para mais conversas enriquecedoras como essa. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!